Pessoal, boa noite a todos, né? Nós gostaríamos de agradecer a vocês por estarem aqui para estar conversando com a gente sobre isso, né? Comigo e com o professor Miguel. Vai ser um prazer a gente estar trocando um pouquinho das experiências com vocês, né? Tá conversando sobre um tema que nós entendemos como um tema muito importante, né? E assim, nós esperamos que vocês gostem bastante do que a gente vai estar apresentando para vocês aqui, né? A gente vai bater um papo sobre geociências e geotecnologia, né? A gente vai falar um pouquinho assim sobre cartografia, topografia, laser scanner, levantamentos topográficos utilizando drone. Mas, assim, na nossa apresentação, o foco vai ser na disciplina do professor Miguel, que é a parte de georreferenciamento de imóveis rurais, né? A gente vai focar a nossa conversa aqui nesse tema, né? Que é um tema extremamente importante, né, dentro dessa área, né? A gente tem um mercado aí gigantesco para estar explorando, né? E o professor Miguel tem muita experiência nesse assunto. Então, ele vai tá passando para vocês um pouquinho dessa experiência, vai estar passando para vocês um pouquinho do que a gente sabe sobre esse tema aí. E vocês fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem tirar dúvidas, perguntarem, né? Podem perguntar no chat. A gente vai estar monitorando o chat com as perguntas. No final, a gente vai ter um tempinho para isso, né? No final também, quem quiser pode usar o Zoom e levantar a mão, né? No final, a gente vai estar também pegando as pessoas que levantaram a mão e abrindo o microfone delas para elas falarem, né? Eventualmente perguntar alguma coisa. Vocês podem ficar à vontade. Vai ser um prazer estar respondendo para vocês, tá? Pode passar aí, por favor, Miguel. Bom, só para me apresentar, né, bem rapidamente, eu sou o professor Edésio Lopes, né? Um pouquinho no meu currículo, eu tenho graduação em agrimensura, né, na Federal de Viçosa, e o mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, nas áreas de cadastro técnico multifinalitário e infraestrutura viária, né? Atualmente eu sou sócio proprietário da BMT, uma empresa que trabalha com todos os tipos de projetos muito voltados para a infraestrutura de transporte, né? E eu sou coordenador do curso de Geociências e Geotecnologia do IPOG. No final, a gente vai falar rapidinho sobre o curso, mostrar para vocês alguns detalhes, né? Esse aí é meu e-mail, e meu e-mail que é associado à coordenação de cursos no IPOG, eles estão à disposição aí, né? A gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês. Vocês podem ficar à vontade para eventualmente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, para entrando em contato comigo, tá? Novamente, eu agradeço muito a oportunidade, né, de ter vocês aqui e espero que vocês gostem bastante do bate-papo que a gente vai ter com o professor Miguel. Quiser passar, professor, se apresentar? Bom, meu currículo é muito mais modesto que o seu, Adésio, mas... Não é nada, não é nada. Vamos lá. Bom, gente, meu nome é Miguel Neto, né? Sou engenheiro cartógrafo e possuo também especialização em auditoria e gestão ambiental, né? Sou também analista do INCRA, né, aqui da Bahia. Já passei por vários cargos da instituição, chefe de serviço de cartografia, chefe de divisão, superintendente. Até o ano passado eu estava na coordenação geral de cartografia do INCRA em Brasília. E no segundo semestre do ano passado eu retornei à minha base aqui na Bahia, que é em Salvador, né? E há alguns anos atrás eu descobri aqui como professor também, né? E venho atuando como docente em alguns cursos de pós-graduação de geotecnologias e georreferenciamento de imóveis rurais, e passando sempre essa perspectiva sobre o georreferenciamento de imóveis rurais, que é onde eu tenho como foco principal no trabalho dentro do INCRA hoje, né? Então, participei da elaboração dos normativos vigentes atualmente, né, vinculado ao georreferenciamento e certificação de imóveis rurais, no desenvolvimento do CIGEF, né, e diretamente até o ano passado na coordenação, tomando conta de sua manutenção, deixando ele viável para ser utilizado. E estou aqui hoje
a convite do IPOG, agradeço o convite, professor Edésio, também, para trazer uma discussão para vocês, né? O professor Edésio fez uma provocação e eu aceitei o desafio e, por conta de uma recente participação, né, eu ministrei uma disciplina de cadastro urbano, né, o qual o professor Edésio tem mestrado, já é especializado nisso, cadastro técnico finalitário. Busquei também me atualizar sobre essa questão e também vou trazer um pouco dessa perspectiva de mercado para vocês aqui, né? Vou passar também, obviamente, pelo o georreferenciamento e certificação de modos rurais, que é o cerne na minha disciplina aqui no IPOG, e já antecipando um pouco para vocês dessa dinâmica, mas antes disso eu falo um pouco do mercado. Posso seguir, professor, ou você vai... Posso seguir, Edésio? Pode seguir. Ah, então beleza. Então, gente, eu cheguei então a esse slide aí. Foi um slide que até então nunca tinha utilizado, é a primeira vez que eu estou utilizando ele. E ele veio muito dessa experiência agora da disciplina de cadastro urbano, cadastro e georreferenciamento urbano. E aqui está um pouco, uma parte, né, mas eu acredito que é a maior parte do potencial de mercado que a gente tem hoje dentro da área de geotecnologias. Então, esse mercado que eu estou chamando aqui é esse mercado amplo, né, de possibilidades para atuação como um profissional que se especializa em geotecnologia e geociências, né? Então, vou começar aqui pelo rural, que é onde eu tenho mais domínio. Então, no âmbito do georreferenciamento, da geotecnologia rural, a gente tem um dos serviços principais hoje, que é o que vem sendo movimentado desde 2003, que é a certificação de imóveis rurais. É uma obrigação legal aos proprietários de imóveis rurais, mas que ele suplantou essa necessidade de obrigação legal por conta de um nível de qualificação da propriedade, ou seja, um imóvel. Hoje, no Brasil, ele tem... E aí, no urbano, vem essa questão da não obrigatoriedade, que não forçou os municípios promoverem justamente ao que a legislação estava colocando, que é a implantação do cadastro técnico finalitário e a elaboração dos planos diretores. Então, isso vem uma série de desencadeamento e uma falta de perspectiva desse mercado dentro dos municípios. Mas, olha, gente, são 5.570 municípios no Brasil. E menos de 30% que está obrigado a fazer esse plano diretor. E garanto a vocês que menos da metade está com esse plano diretor atualizado, dentro da regra, né? Então, isso por si só já se torna um mercado potencial muito grande. Mas, professor, Miguel, se está parada desde que as legislações foram implantadas, por que vai voltar agora? Por conta dos novos instrumentos legais. Um deles que eu destaco para vocês é o da regulação fundiária urbana, a REURB, né? É uma legislação muito nova, né? Agora 2019, 2017 e para cá que ela vem sendo trabalhada, e ela coloca na mão do poder público municipal um poder de regularização das áreas informais, dos núcleos informais dentro do município, muito grande, né? Com como é que chama? Com a participação das serventias extrajudiciais dos cartórios. Está tendo um riscado aqui na minha tela, eu não sei como é que isso está acontecendo, hein? Muito grande e abre esse mercado, né? O que vem me preocupando justamente é porque esses procedimentos da regularização fundiária urbana precisam necessariamente estar calcados nas diretrizes do cadastro técnico finalitário, e o que eu tenho visto é que isso, em muitos casos, não tem ocorrido, né? E isso é que eu pautei bastante na disciplina, e eu estou trabalhando junto dos conselhos de classe para informar os municípios, aos prefeitos, dessa condicionante, que é uma condicionante legal, precisa estar fundamentado tecnicamente para aplicar esses instrumentos da REURB, né? É um momento novo, a gente desacostumou, o poder público desacostumou a exercer esse procedimento do cadastro técnico finalitário, mas, somando a REURB, temos o SINTER. O SINTER é o Sistema Nacional de Informações Territoriais, que está sendo desenvolvido pela Receita Federal. Esse sistema foi aprovado por decreto em 2016, foi um dos últimos atos da presidenta Dilma, né? E o que é que o SINTER vai fazer? Ele está ligando a base de dados da Receita Federal, a base de dados
dos cartórios de notas e o cartório de registro de imóvel de todo o Brasil e a todas as bases cadastrais dos 5.570 municípios no país. Somado a isso, ainda tem a parte rural, que ele está buscando dados do INCRA e do Serviço Florestal Brasileiro, com o CAR, né, e com o CIGEF, né, que essa base, né, o pressuposto maior do Sinter é ter uma informação imobiliária vinculado a, pelo menos, um par de coordenadas geográficas, né? Obviamente, se a gente tiver uma poligonal, uma medição daquele imóvel, essa informação vai ter um valor muito maior. E, com isso, o que é que o Sinter busca? Qual é o objetivo dele? Bom, se ele está na Receita Federal, você já pode imaginar, é a arrecadação, né? Então, o governo brasileiro tem um poder de execução de dívida muito baixo, mas muito baixo mesmo, porque não consegue vincular o patrimônio de quem deve ao devedor, né? E muitas vezes mascarados aí a partir de laranja, de terceiros, e com esse sistema, lendo a base de dados dos cartórios, de negócios, feito pelo Brasil todo, ele vai conseguir fazer essa correlação, e aí sim poder executar a dívida. O outro mercado urbano, para o geo-urbano, tem sido a infraestrutura. O professor Edésio é muito mais experiente que eu nisso aí, mas eu trago um elemento que é recente, que está sendo colocado agora pelo governo federal e pelo Poder Legislativo, que é a questão do marco do saneamento. Então, a questão do marco do saneamento no Brasil, ele vai trazer com ele uma série de investimentos para a implantação do saneamento em vários municípios no país, e esses projetos de saneamento tem que estar calcado em cima de bases cadastrais, bases cartográficas, que deem suporte a esse tipo de projeto, né? Isso vai ser de extrema importância, né? Saber como distribuir essas redes de saneamento, como implantar, né? E como adequar à realidade de um município, tem que estar embasado, tem que estar calcado em uma base cadastral urbana de qualidade, né? Também para o ambiente Essa parte urbano. de infraestrutura, Miguel, assim, tem todas essas obras de infraestrutura e transporte que estão para acontecer, né? O Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, ele vem trazendo aí bons investimentos, principalmente com dinheiro da iniciativa privada, né? Então, assim, cada vez mais, principalmente a partir do ano que vem, a gente vai ver mais obras em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos, né? E essas obras, todas essas obras, elas precisam de um bom cadastro, elas precisam de um bom trabalho topográfico, né? Então, enfim, todas essas áreas de infraestrutura, tanto a infraestrutura de transporte, quanto a questão do marco de saneamento, quanto também a parte de energia, né? De redes, tudo isso realmente precisa muito do cadastro, né? Principalmente, Edésio, na questão da mobilidade urbana, né? Então, a gente tem aqui as grandes metrópoles com essa dificuldade de mobilidade, e às vezes, quando você tem essa informação de qualidade precisa, algumas pequenas intervenções do ponto de vista de infraestrutura pode dar um resultado muito grande, muito significativo no problema de trânsito, no problema de mobilidade dentro dos municípios, né? O que você falou aí de extrema importância, eu acompanhei um caso aqui na Bahia da Ferrovia FIOL, né, a Ferrovia Oeste-Leste, e um dos principais entraves da obra, do projeto, era justamente identificar quais eram os imóveis que seriam impactados pelo traçado da ferrovia, para justamente promover os procedimentos de desapropriação, né, ou de servidão, né, ou de indenização daqueles proprietários. E isso, em alguns casos, por conta de uma ausência de inteligência territorial prévia, né, isso gastou-se muito tempo nessa fase do projeto, né? Dentro de área urbana é a mesma coisa. Às vezes, um imóvel um traçado que poderia contemplar quase nada, alterar quase nada no projeto, se ganharia muito por conta de um conhecimento prévio daquela realidade fundiária no município, né? Então, essa inteligência territorial, ela tem como base esse cadastro territorial municipal, multifinalitário, de qualidade, né? Então, esse é um pressuposto muito grande. E, assim como tem para o rural, a gente também tem essa mecânica da uso capião
extrajudicial para o urbano também. A uso capião é um dos elementos, né, um dos instrumentos da REURB, mas ele tem consigo um poder, como eu estou dizendo para vocês, se eu vou explicar na disciplina, um poder muito grande que favorece justamente ao proprietário, né, o possuidor do imóvel, para regularizar seu imóvel. E, como eu disse, apesar do processo todo ser conduzido por um advogado, a área técnica, no meu entendimento, é que dá a base, né, que dá a tese, né, que sustenta a tese de qualquer processo da uso capião extrajudicial. Ok, pessoal? Então, isso aqui é um pouco do mercado que a gente tem dentro da geotecnologia, da geociência, utilizando como base o georreferenciamento dos imóveis rurais, rural ou urbano. Aqui só uma perspectiva do mercado de geo, né? Então, aqui para os imóveis rurais, a gente tem já desde o ano passado essa preocupação, está um maior debate no Congresso Nacional com relação à regulação fundiária rural, e ela vai acontecer de um jeito ou de outro. O Congresso aprovando ou não aprovando, já foi definido que ela vai andar, né? E para isso está sendo investido em tecnologia, está sendo feito investimento do ponto de vista de pessoal, e isso já está rodando. E da forma que está sendo proposto, e aí que é onde eu chamo a atenção para vocês, da forma que está sendo proposto, o governo federal abre a possibilidade do proprietário fazer a medição e oferecer essa medição junto com os demais dados da propriedade e do proprietário, promover a regularização dessas propriedades através de um sistema online, né? Obviamente tem que estar vinculado a um profissional que tem que ser creditado pelo INCRA, credenciado ao INCRA, né, ao governo federal, para executar esse tipo de serviço. A demanda é gigante, né, muito grande. A gente tem um grande gargalo na Amazônia Legal, mas tem toda a faixa de fronteira do Brasil. Eu destaco aqui o Paraná e o Mato Grosso, né, também fora da Amazônia Legal, com esse tipo de demanda. Santa Catarina, nem tanto, mas o Rio Grande do Sul tem demanda, bastante também, e isso deve ampliar justamente com uma perspectiva da entrada dos governos estaduais nesse programa, né? Não há ainda esse debate público, mas há essa possibilidade de incorporação da regularização dos estados incorporarem nesse projeto macro. Você vê, dentro da Amazônia Legal, Miguel, a gente tem toda essa questão que está sendo discutida agora do desmatamento, né? Então, tem muita ligação com isso, né? Grilagem de terra, né? Então, muitas dessas terras, elas não têm proprietário, né? E a gente vai ter que partir para isso cada vez mais, né? Cada vez mais. E aí eu chamo a atenção, justamente as pegadinhas que ocorrem que o profissional pode se enquadrar, né? Então, às vezes, a grilagem de terra ela vem travestida, né, de um trabalho correto, perfeito, e às vezes o profissional não percebe que está prestando um serviço, mas para uma pessoa que não de fato não merece ou não está enquadrada como naquele direito de regularização. E é preciso o profissional atentar-se para alguns requisitos na hora de executar esse tipo de trabalho, né? Para que ele, caso seja confrontado ou questionado, ele possa se defender que, de fato, executou o trabalho conforme os normativos colocados pelo governo federal. E isso também é alvo de abordagem também nossa na disciplina. Então, esse é um mercado muito forte, já está sendo operacionalizado, viu, gente? O outro é do urbano, né? Então, é uma questão nova para mim, Edésio, essa parte do urbano, mas eu venho me dedicando a ela por conta dos alunos buscarem essa informação. Já tratava isso muito ano passado na disciplina, mas agora, dadas as questões colocadas pela REURB, isso voltou muito forte e logo o Sinter, que é o da Receita Federal, vai estar operacional. Isso vai gerar uma demanda obrigatória aos municípios, e aí já não tem aquela questão, faz se quiser, tem que fazer, né? E aí, como isso vai ter um retorno direto ao prefeito, ao município, então ele vai ter condições de bancar um investimento em um profissional ou uma empresa, né, que preste esse serviço para o município. E aqui está um dado, né? Isso é uma publicação de julho de um ano atrás, né? E aí fala que 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Isso aí está mais ou menos referendado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional
em torno de 30 milhões de propriedades. E olha o tamanho, né, do valor dessa irregularidade, o quanto o Brasil renuncia de receita por conta dessa irregularidade fundiária na área urbana só. São 14 bilhões de reais. 14 bilhões por ano, né, por ano, que a gente deixa de arrecadar porque não tem esses imóveis regularizados. E aí, com a REURB, isso está vindo muito forte, muito forte. E como não está tendo, o debate só está se dando no âmbito jurídico, né, o pessoal está esquecendo da questão técnica, né? Opa, mas todo mundo vai medir, vai usar drone, mas qual é a regra do medir? Qual é a regra de montar essa base cadastral? E qual é o datum? Qual é o tipo de mapa? Qual é o padrão? Então, isso não está sendo debatido. E eu tenho colocado onde eu posso, onde eu participo dos fóruns, esse tipo de discussão. Aqui na Bahia, o governo do estado desenvolveu um projeto, está desenvolvendo um projeto chamado Área Legal, onde ele passa a explicar a cada município como esse processo vai se dar e apoiar com capacitação, né, e o fornecimento de um apoio jurídico na hora de implantar esses projetos de regularização. E aí tem um elemento muito forte que é um grande motivador desse projeto de REURB, que são os cartórios. Então, imagine, a gente tem um alto grau de irregularidade, por exemplo, aqui em Salvador chega a 70%. Gente, é uma capital, uma grande metrópole. 70% dos imóveis de Salvador são irregulares. E aí não é só baixa renda, não. É classe média, alta e baixa renda também, as comunidades. Então, vai todo mundo. Então, essa dinâmica está sendo puxada porque dentro dos cartórios esses imóveis não existem. Dentro da prefeitura esse imóvel não existe. E o imóvel não existindo no cartório, o cartório não arrecada. Então, o próprio cartório, principalmente se aquele de interior, que não tem tanta renda para estar sustentando, ele quer povoar a serventia dele com esses imóveis, com essas matrículas, para que, a partir dali, se crie uma dinâmica de mercado, que possa vender, arrendar, hipotecar, e isso vai gerando receita para o próprio cartório, né? Cartórios são privados, né? São privatizados, e eles têm, de fato, esse interesse econômico na regularização fundiária. E isso promove justamente uma demanda dentro do município e, obviamente, o prefeito disse, vou aumentar aqui com essa regularização aqui, a perspectiva é uma arrecadação só de IPTU e ISS em torno de 15% no meu orçamento anual. Opa! Aí é interessante, porque o impacto é já no ano seguinte, gente. Ele fez o projeto hoje, regularizou, ano que vem ele já está arrecadando. Então, é um negócio muito, muito vantajoso. E também tem dentro dessa perspectiva da regularização urbana, tem as PPPs. Então, a lei das PPPs permite que as empresas técnicas de engenharia, de geotecnologias, possam fazer parcerias com os municípios e ofertar esse trabalho em troca de exercer a exclusividade na regularização fundiária. Então, tem várias possibilidades do profissional atuar no mercado da regularização fundiária urbana. Miguel, assim, eu me lembro, no início da década de 2000, quando saiu a normativa da 10.267, né, de referenciamento de imóveis rurais, a gente pensou assim, nossa, agora tem tanto trabalho para fazer, né? E não vamos conseguir mapear esse Brasil todo, pensando em imóveis rurais, né? Hoje a gente vê aí, já passou uns 16, 17 anos da lei, né, 15 anos da lei, a gente vê que já tem muita coisa cadastrada, tem muita coisa para cadastrar, né? Mas a gente discutia sobre isso. Um dia a gente vai começar a cadastrar a área urbana. E a área urbana, a conversa é outra. É bem os números que você está mostrando, né? Então, assim, o que tem de serviço só nessa área de cadastro, tanto ainda de referenciamento de imóveis rurais, quanto de uma norma de cadastro urbano, é muito grande, né? São números gigantescos. Foi importante você falar disso aí, porque recentemente eu fiz uma live no meu canal na rede social e uma professora minha, que foi da época de graduação, ela é especialista na área de cadastro, a professora Andréa Carneiro, né? Então ela tem expertise altíssima é uma das coautoras da Lei 10.2007, que você acabou de citar, e também das diretrizes do cadastro técnico finalitário no Brasil. E ela falou que agora, no Congresso Brasileiro de Cadastro, o COBRAC, que vai ser totalmente virtual, também convido a todos a participar, vai ser feita uma atualização dessas diretrizes do cadastro,
justamente porque de 2009 para cá ocorreram várias modificações no âmbito legislativo e, obviamente, uma evolução técnica muito grande. Então, o que se tinha de soluções no âmbito de geodésia, de referenciamento, de solução com imagem, com aerofotogrametria em 2009, não é o que a gente tem hoje. Tem muito mais possibilidades hoje. E isso precisa ser levado para dentro dos instrumentos legais, né? E aí, pegando o gancho do que a Adélio falou, olha aí o tamanho do mercado só do rural. Então, a gente tem hoje cadastrados no INCRA cerca de 6,6 milhões de imóveis rurais. E eu coloquei essa interrogação aí, gente, porque a definição de imóvel rural utilizada nesse cadastro do INCRA não é igual à mesma definição de imóvel rural utilizada na certificação do georreferenciamento. Porque nesse cadastro aí de 6,6 eu posso ter mais de uma propriedade. E lá na certificação eu faço propriedade por propriedade. Então, há uma perspectiva desses 6,6 aí ser 8, 8,5, né? E eu só tenho 660 mil certificados. Ou seja, elas por elas nós temos só 10% da demanda certificada hoje no país. É óbvio que esses 660 mil correspondem às grandes propriedades obrigadas por lei a ser já referenciadas e certificadas, mas há uma grande massa em termos absolutos que precisa fazer parte dessa base. E aí começa um novo ciclo de demanda. A partir do ano de 2023, os imóveis acima de 25 hectares, né, vão se tornar obrigatórios a referenciar e certificar. Então, isso é uma explosão de demanda. Eu não sei se o INCRA vai dar conta de atender toda essa demanda. Espero que sim, né, tanto com o pessoal quanto com solução tecnológica, mas está aí um pouco desse potencial de mercado para vocês. É óbvio que nós temos uma regionalização de demanda de um estado para outro, né? mas o nível Brasil está aí. E o destaque dessa maior demanda aí está interior de São Paulo, né? Nordeste como um todo, e a região amazônica. Né? A região amazônica mais voltado já lá para o programa de regulação fundiária. E vamos aqui para o urbano. Então, dentro do urbano, como eu falei para vocês, são 5.570 municípios. Só 50% tem plano diretor. E eu vou chutar aqui que nem metade deve estar atualizado. Aí é um chute meu. Né? Mas não deve estar atualizado. Né? Ou não deve estar atualizado de uma forma compatível com o que as diretrizes do governo federal preconizam. Né? E, obviamente, com a nova atualização que está sendo proposta pela academia, né, isso vai ter que ser todo revisto. Né? Então, a gente precisa ficar atento. Né? Eu falei para o professor Edésio que eu tinha feito uma apresentação com relação ao GEO 4.0, um conceito que eu criei, que é a Geotecnologia 4.0, e lá eu coloco um dos pilares, o conhecimento, que é justamente a antecipação do profissional se preparar, né, seja do ponto de vista de infraestrutura, tecnológica e de conhecimento mesmo, para atender essa demanda que está latente. É também importante que o profissional, a empresa, percebam onde é que está essa demanda. O trabalho não vai surgir na porta, até às vezes aparece, mas não é comum. Você tem que ir atrás disso aí, criar um corpo, né, para poder atender essa demanda, se colocar no mercado para que chame aquele serviço para você. Então, esse planejamento territorial urbano, que vai com a REURB, que vai com o cadastro técnico finalitário, com plano de diretores, isso aí é um mundo de serviço, né? E não envolve só profissionais de uma ciência, né? Às vezes às vezes não. É necessário que seja multidisciplinar. E aí, assim, você está falando do plano diretor, imagina a parte de cadastro, né? Justamente. Então, cadastro, porque você tem cadastro, num cadastro muito finalitário, você tem a parte de cadastro de logradouros, que tem um cunho legal muito forte, de serviços, né, de energia, de água, de telefonia, está tudo interligado. Então, eu ouvi mas tudo isso aí tem uma base. Eu sigo uma profissional, uma geógrafa, que trabalha com Smart City, trabalha com esse conceito de cidades inteligentes. E ela coloca muito claramente, muito forte, uma frase que eu gravei, né, e eu acho importantíssimo.
não existe cidade inteligente sem gestor inteligente, né? E a inteligência do gestor, além do conhecimento intelectual pessoal de cada gestor, ela tem que estar balizada com informação de qualidade, para que ele tome decisões corretas ou o mais eficiente possível, as mais corretas possíveis, né? E essa informação, ela só consegue ser de qualidade se for gerada por profissionais de qualidade, que tenham o conhecimento necessário para gerar essas bases de informação. Ok, gente? Então, isso é um pouco um pouquinho do mercado que está latente aí para vocês que vão atuar na área de geociência e tecnologia. Mas, como eu coloquei, é importante se postar no mercado e se preparar para atender esse tipo de demanda. Agora eu vou falar antecipar um pouco aqui da disciplina, falando um pouco da certificação de imóveis rurais. Para quem não conhece, esse é um serviço que foi estabelecido por lei, né? O Décio falou, a Lei 10.2007 de 2001. Essa Lei 10.2007 ela alterou outras 5 leis, e uma delas foi a Lei de Registro Público, a Lei 6.015 de 73, né? Estabelecendo o dispositivo do georreferenciamento de imóveis rurais e, em seguida, da certificação. E atribuiu ao INCRA a responsabilidade de normatizar e promover essa certificação, esse controle, né? Além do credenciamento de profissionais. Então, hoje, essa certificação ela roda através de um sistema online, já foi analógico, isso foi um período sofrido, né, para nós dentro do órgão, foi difícil mesmo. Só que em 2012, entre 2012 e 2013, a gente buscou o desenvolvimento de um sistema que automatizasse essa análise, né? E aí, a partir de uma articulação institucional, né, de um financiamento de um condicionante ambiental, a gente desenvolveu o SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, onde roda essa certificação hoje, né? Essa certificação, ela atende não só ao profissional, quanto à instituição pública, quanto a qualquer cidadão no Brasil tem acesso a toda a base de dados certificada pelo INCRA. Então, qualquer cidadão acessa o novo certificado, quem é o profissional, se foi cancelado, se não foi, qualquer pessoa consegue fazer isso, né? O acesso do profissional e das instituições é feito via assinatura digital, né? Então, tem um token lá que coloca e caso o profissional faça alguma coisa errada, ele é um réu confesso, porque ele assina tudo que ele faz, né? E aí, com o SIGEF, a gente ganhou o quê? Ganhou muita agilidade, né? Agilidade, mas a gente hoje já tem, Edésio, uma dificuldade, tamanha a demanda que temos no Brasil, aquilo que a gente fazia muito precariamente, analogicamente, ganhou uma perspectiva de 1.000 acessos simultâneos, mas que em alguns momentos do dia não é suficiente, o sistema fica instável, às vezes até sai do ar, cai por conta de muito acesso naquele determinado momento, né? Ganhamos agilidade, ganhamos transparência e segurança, né, com todo esse processo. A gente passou por nesse período sombrio, em que a gente tinha vários processos acumulados nas superintendências do INCRA, então tinha muita denúncia de corrupção, de fraude, de demora, de não sei o quê, e isso acabou. Graças a Deus, isso acabou. Então, hoje o sistema está todo impessoal, todo online, e a gente tem uma integração com outros órgãos de dados fundiários, outro órgão público, ou seja, o ICMBio e a FUNAI interagem com o SIGEF, disponibilizando suas bases lá, e a gente faz a confrontação dos levantamentos executados em campo com essas bases também. A previsão de incorporar outras bases também, que é a base dos imóveis geridos pelos estados, por exemplo, a unidade de conservação estadual, imóveis regularizados pelos estados, ou a SPU também, é importante compor essa base. Isso está sendo debatido nesse momento. E o que eu posso antecipar para vocês é que deve ter, ainda esse ano, uma proposta de integração do SIGEF com o SICAR, né, que é o Sistema do Cadastro Ambiental Rural. E isso aí vai potencializar bastante ambos os sistemas, né, que a gente incorpora aqui uma massa de dados gigante do Cadastro Ambiental Rural e, ao mesmo tempo, a gente ajuda a validar a base cartográfica do Cadastro Ambiental Rural, que é motivo de muitos questionamentos aí que vocês devem conhecer. A gente também, com o SIGEF, conseguiu integrar os cartórios de registro de imóveis no país todo, né? E mesmo não sendo obrigatório, os cartórios utilizam o SIGEF para confirmar o registro daquele referenciamento no cartório. Isso fantástico, né? Porque a partir do enquadramento do conceito de imóvel rural utilizado pelo INCRA na certificação ser igual ao dos cartórios,
isso permitiu uma integração direta, né? Então, os cartórios hoje eles não precisam de autorização do INCRA para confirmar, concluir o procedimento. A gente abriu o acesso para eles, se eles lançarem a informação lá, já está automaticamente confirmada, deferida dentro do sistema. Então, a gente potencializou bastante esse serviço no Brasil como um todo. É óbvio que a gente tem um longo caminho ainda a percorrer para otimizar essa comunicação e, principalmente, integração interna no próprio INCRA. Aqui está um pouco da dinâmica de como se utiliza o sistema. Então, o sistema, você faz acesso com um token, que é a assinatura digital, né? Ele vai abrir para vocês aqui a possibilidade de acessar toda a base de dados de imóveis que vocês já têm certificado. Então, tem um painel de gestão aqui para o usuário, seja você um profissional credenciado ou, no meu caso, um analista do INCRA, né? A entrada das informações georreferenciadas levantadas em campos é a partir de uma planilha eletrônica, né? A base dessa planilha é o LibreOffice, a plataforma que a gente escolheu livre, né, para subsidiar o CIGEF, mas hoje já tem vários softwares que elaboram essa planilha de forma automática, né? Então, a partir do processamento do levantamento de campo, com caderneta, com sensoramento remoto, você já automatiza a elaboração dessa planilha e submete ao sistema, né? O sistema vai pegar esse conjunto de coordenadas e formar uma poligonal, né? Se a poligonal estiver coerente com o trabalho realizado em campo e não foi identificada nenhuma inconsistência, seja sobreposição, alguma falha no preenchimento da planilha, ele abre a possibilidade de você certificar essa poligonal. Entre pedir para certificar e, de fato, certificar, demora em torno de 3 a 5 segundos. E aí você tem um memorial certificado e uma planta também certificada. Lembrando para vocês que no meio analógico esse tempo chegava até 2 anos, né? E agora em segundos vocês conseguem certificar, se não der sobreposição, a poligonal do imóvel rural. Então isso foi um ganho muito grande. Você tem ideia dessa? E pessoal, de 2003, quando o INCRA começou a certificar imóveis rurais no país, até 2013, ou seja, 10 anos, nós tínhamos certificado pouco mais de 70 mil imóveis no Brasil, 70 mil. De 2013 para 2020, agora, já estamos lá em 660 mil. Rapaz, então, o primeiro imóvel que eu certifiquei, eu não me lembro o número de vezes que eu tive que ir no INCRA. Eu fui lá várias vezes. Isso aí na década passada, né? É impressionante. A gente ainda tem problema, mas não dá nem para comparar uma coisa com a outra. E aí hoje, quando às vezes atrasa uma semana, o pessoal já fica, uma semana, cara, você não pode reclamar. Né? Então, a gente evoluiu bastante, evoluímos em 5 anos muito mais, em 7 anos muito mais do que 10 anos que a gente tinha antes do CIGEF. Então, o CIGEF, apesar de todas as limitações que a gente tem hoje de desenvolvimento e manutenção, é um caso de sucesso dentro do governo federal. E o objetivo do georreferenciamento da certificação, gente, é único e exclusivamente esse: levar para o registro público uma descrição georreferenciada única do perímetro do imóvel, onde ele não pode ter outra naquele cartório, naquela serventia. Então, hoje a matrícula, em vez de ficar do ponto para outro, circula, volta, e a poligonal nunca fecha, a gente vai ter lá uma planilha, né, uma tabela, né, que é o memorial descritivo de forma tabular, levada para o registro público, né, identificando o perímetro e qualificando as pessoas. E aí, a partir daí é que vem a história do imóvel, né, a vida do imóvel, registro, averbação, hipoteca, mas aquela descrição, ela não se altera, ela é única, e ela está referendada pelo INCRA através da certificação. É óbvio que essa certificação ela não é absoluta, ela pode ser questionada em qualquer tempo, né? Mas está aí uma garantia e tem um responsável técnico vinculado aí o pessoal fica preocupado quando eu falo isso, mas um georreferenciamento, Edésio, é um filho. Você carrega ele pro resto da vida. Não tem aquele negócio de a minha responsabilidade acaba com 5 anos. Apesar de ser uma prestação de serviço, quando isso vai para o registro público, isso toma outra dimensão. Ou seja, daqui a 10 anos, esse georreferenciamento, se ele for questionado na justiça, o juiz lá vai chamar você para responder. E é importante que você tenha condições de se defender, né? Porque o juiz não vai querer saber se o HD queimou, se o notebook foi roubado, se você não lembra como é que fez, não sabe se foi o documento. Então, é preciso que os profissionais tenham um nível de organização
para que ele possa responder em qualquer tempo sobre aquela informação que ele jogou na base do CIGEF e aquilo foi levado a registro no cartório, né? Então, tem essa preocupação que eu trago muito comigo. E aqui os resultados, eu atualizei, né, essa base de dados. Então, a gente, só pelo CIGEF hoje, a gente tem mais de 600 mil certificações, né, em 7 anos, e somadas anteriores, elas vão a 665 mil imóveis rurais, isso é equivalente a 329 milhões de hectares. Ou seja, é muita coisa, gente, é muita coisa. Destaco aqui para os estados de Minas Gerais, né, com 98 mil imóveis certificados, e o Mato Grosso aqui com 35 milhões, isso aqui é área, né? 35 milhões de hectares, ou seja, em quantidade de imóveis, a gente tem Minas Gerais com o maior número de imóveis certificados. Em termos de área, o Mato Grosso é o maior destaque. O Mato Grosso hoje, Edésio, tem quase 85%, tem mais de 85% do território já referenciado e certificado pelo INCRA. Já a gente fecha o estado todo lá, não vai sobrar mais área para certificar lá, não. A atividade econômica, ela é um grande fomentador desse serviço. Então, como é um estado muito agrícola, né, e tem uma demanda muito forte, então esse serviço é bastante cogitado. Mas já vai gerar um platô lá, né? A gente está falando muito de platô da pandemia, aí, do contágio coronavírus, vai gerar esse platô lá, e outras frentes vão se abrir em outros estados, em outras regiões econômicas que estão sendo desenvolvidas. O destaque dela para Matopiba, né, aqui do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E aí, gente, eu trago dentro dessa perspectiva de mercado e para quem quer atuar nessa área do georreferenciamento, seja ele rural ou urbano, a questão desse novo normal que está se discutindo bastante, né? Para mim, esse período de pandemia, apesar de tantas perdas de vida que a gente tem acompanhado aí pela televisão, pelas redes sociais, se abriu muitas perspectivas, um novo olhar para muita coisa, pelo menos para mim, eu falo por mim, né? Muita coisa que a gente estava ao nosso lado, a gente não percebia, eu passei a perceber esse tipo de interação aqui mesmo. Eu nunca, apesar de já existir há muito tempo, a gente não exercia esse poder de se comunicar com tanta gente de tanto lugar, sem sair de casa, né? E isso é um potencial muito grande. E com isso, né, fica a pergunta para vocês, né? E agora, o que é que vai fazer nesse novo normal? Muita gente não conseguiu se manter trabalhando, né? Ou perdeu uma perspectiva de trabalho para o futuro, mas eu vou adiantar para vocês uma pesquisa que eu estou fazendo no mercado aqui, dia 28, eu vou divulgar os resultados, Edésio. A ampla maioria dos profissionais da área de geotecnologia e geociências não pararam de trabalhar na pandemia. Óbvio que houve uma redução, né, mas eles não pararam de trabalhar. Isso foi um dado muito importante para a gente, porque vê que é uma dinâmica de serviço que é constante, né? E quando você estabelece uma relação com o seu cliente, principalmente no rural, agrega-se a essa relação uma série de serviços que ela praticamente é perpétua. Vai passar de pai para filho e você vai se colocar sempre à disposição daquele cliente, daquela família que precisa daquele serviço, porque ela é contínua. Todo ano é preciso declarar o ITR, o CCIR. Alguns quer plantar, tem que fazer adequação ambiental. Então, é uma demanda contínua. Obviamente, você tem sazonalidades no meio rural, pelo plantio, pelo momento econômico, mas já no urbano você não tem sazonalidade. É o ano inteiro com essa demanda. Então, tem um mercado muito grande. E eu digo para vocês que o novo normal é agora, né? É agora que vocês estão tendo esse contato aqui comigo, professor Edésio, que vocês percebam onde vocês querem chegar, né? Até qual o destino que vocês querem chegar, e já executem agora, né? Esse plano de vocês, onde vocês querem chegar, mas, como eu falei, com pressuposto de 3 pilares, que é conhecimento, que é a antecipação, tecnologia, que é você se preparar com sua infraestrutura para atender essa demanda e identificar quais serviços você quer atender. Não dá para atender tudo, mas dentro do seu conhecimento, da infraestrutura que você tem disponível, você vai saber quais serviços, e aquele serviço que eu passei lá no primeiro slide, é fundamental que você identifique ali qual você vai se enquadrar, se encaixar melhor e buscar esse mercado.
né? Então, tá aí, é um mercado que está aberto para todos, mas quem não se antecipa e quem não se prepara, dificilmente se mantém, né? Então, fica essa dica para vocês aí, para esse novo normal. Onde me encontrar, gente, tenho um blog chamado Análise Geo, onde eu faço esse compartilhamento de conteúdo, não só meu, mas de alguns colegas, de alguns alunos também. Durante aqui o processo de pandemia, eu criei esse grupo particular no Telegram, um grupo que está aberto, mas ele é fechado para questões de geotecnologia, georreferenciamento. E aí a gente está lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde eu faço as lives, onde eu divulgo os vídeos, né? E no Facebook tem um grupo específico de referenciamento de imóveis rurais que esse período de pandemia bombou, estamos chegando já a quase 4 mil membros, né? E aí é um grupo para quem está entrando no mercado de acompanhar, porque tem muita dúvida que os próprios membros já respondem, eu já passei por isso, faz assim, faz assado, a solução é aqui, busca tal solução, em tal estado, procura tal órgão. Então, essas soluções, né, que a gente vai esses problemas que a gente vai se deparar ao longo da carreira, ao longo do trabalho profissional, algumas soluções já estão resolvidas e é só buscar lá nesses grupos, né? Junto com o grupo do Análise Geo, você tem várias outras soluções e vocês têm que começar a respirar esse ambiente justamente para poder saber, é isso que eu quero, isso que eu não quero, se é isso que eu quero, como é que eu faço, né? Então, professor Edésio, eu encerro por aqui, né? E fico à disposição para dúvidas, né? Não, nós vamos conversar ainda. Pessoal, seguinte, eu queria falar um pouquinho para vocês do nosso curso, né? Nossa especialização em geociências e geotecnologias, né? A gente montou esse curso é 100% remoto, né? Então, ele vai funcionar da forma que a gente está fazendo aqui, né? Vai ser mais ou menos o mesmo número de pessoas, vamos dizer assim, 60 alunos no Zoom, e a gente vai trabalhar de forma interativa, né? Um curso que já está aí sendo disponível para o Brasil todo, né? A gente já está com uma turma confirmada para o mês que vem, a gente vai inaugurar a turma, né? E o curso ele está focado a estar trazendo para o profissional muito do que o professor Miguel falou. Eu vou mostrar para vocês. Dá uma passadinha, professor, por favor. Quais são as disciplinas que a gente tem no curso, né? Quando a gente pensou o curso, a gente pensou assim, poxa, vamos tentar atualizar os profissionais de cartografia e agrimensura, vamos tentar trazer profissionais que são agrônomos, que são engenheiros civis, que são geógrafos, que não têm conhecimento nessa área, tentar trazer eles para essa área, e outros profissionais que têm interesse em trabalhar com geoprocessamento, que têm interesse em trabalhar com geodésia, né, como um todo, né, para essa área. Então, vejam bem, essas disciplinas elas foram montadas com muito carinho, né? A gente tem ali uma disciplina focada em topografia, apresentação de novos equipamentos, de novas soluções da topografia, né? A estação total está começando a virar aí coisa do passado, mas tem muita coisa legal para fazer com a estação total ainda. Então, a gente mostra isso. Depois a gente entra em geodésia, né, para falar o que é uma geodésia, o que é geodésia geométrica, o que é geodésia física, o que é geodésia espacial. Né? É muito importante os conceitos de geodésia. Depois a gente fala de GNSS, né, que é o GPS. A gente vai mostrar quais são os sistemas de posicionamento global para o satélite que existem e como operar esses sistemas, o que é RTK, como operar esses equipamentos. A gente vai estar mostrando isso. Depois a gente entra com uma disciplina voltada para quem quer trabalhar com a parte de geoprocessamento para análise ambiental, né? Sistema de informação geográfica e geoprocessamento para análise ambiental. A fotogrametria e laser scanner aéreo e terrestre, né? O laser scanner está muito aquecido hoje, né? Até para trabalhar em áreas, em locais fechados também, não só em locais abertos, a gente mostra isso. Depois a gente entra com o VANT, né? Veículo aéreo não tripulado, como fazer trabalhos com VANT. A gente ensina a processar dados no Metashape, né? Ensina a fazer o voo, o processo de voo, como fazer com que o drone voe sozinho, programar o drone para voar, né? A gente ensina esse processo, ensina a exportar esses dados, são nuvem de ponto, a ortofoto, ensina a exportar esses dados para outros softwares, né? Como softwares Autodesk. Depois a gente entra em uma disciplina focada no sensoramento remoto, aprender a classificar a imagem de satélite, a gente ensina um pouco disso, né?
Depois a gente entra na disciplina do professor Miguel, que é a de georreferenciamento de imóveis rurais, focada na lei 10.267, focada nessa lei, né? Justamente para mostrar um pouco de tudo isso que é tão importante para a gente. A gente tem uma disciplina de BIM. Para quem não conhece, BIM é o novo processo de projetar, né? Para a gente projetar a infraestrutura da agora para frente, tanto para a infraestrutura de transporte, quanto para a parte de edificação, quanto para a parte industrial, a gente vai trabalhar com projetos em BIM. Então, essa disciplina ela foca em ensinar para o aluno como fazer levantamento e disponibilizar esses levantamentos topográficos em BIM, né? Então, é uma disciplina também muito nova, muito atualizada. Depois a gente entra ali em bancos de dados espacial e servidores de mapas. A gente vai ensinar os alunos a operar um PostgRE com PostGIS, né? Operar o que é uma entidade espacial. E vamos ensinar também a operar o GeoServer, que é um servidor de mapa. Ah, poxa, eu quero criar um GeoServer para mim, eu quero criar um serviço em WMS. Como eu faço isso? A gente vai estar mostrando isso também. E depois a gente vem com uma disciplina da INDE, né? Da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, né? Explicar o que é metadados, explicar como funciona a INDE. A INDE uma classificação super importante para a gente fazer muito do que o Miguel falou ali, que é você ter bases de órgãos diferentes juntas num único local, né? Então, a gente fala bastante disso, né? Então, vejam, é um compilado de disciplinas que vem para atualizar o profissional do mercado, para atualizar tanto os engenheiros agrimensores, cartógrafos, como os agrônomos, engenheiros civis, qualquer área de engenharia e geógrafos que querem trabalhar nessa área, né? Engenheiros ambientais que querem estar trabalhando nessa área, né? Fica o convite para vocês. Como eu falei, a gente está com uma turma para ser inaugurada agora. Dá para passar mais um slide, por favor? Uma das coisas importantes do curso, pessoal, é que a gente foca nesse conceito de aula interativa. Ou seja, a gente pega o conceito da aula tradicional, o professor fica na frente falando e os alunos ouvindo. Na aula interativa, não. A gente divide as turmas em grupo e as atividades são feitas em grupo. O professor ele vira moderador. E aí vocês podem me perguntar o seguinte, tá, mas como fazer isso online? Como fazer isso de forma remota? A ferramenta Zoom, ela tem um conceito de salas dinâmicas. Eu consigo dividir, por exemplo, 60 participantes que estão aqui em salas dinâmicas, por exemplo, 10 salas de 6 pessoas. E essas 6 pessoas conseguem fazer uma atividade. É muito parecido com uma atividade em aula presencial. Eu já lecionei aula utilizando o Zoom. É muito parecido. E o professor consegue ir migrando de uma sala para outra, né, fazendo com que a aula fique interativa, fique agradável e, principalmente, o network e o conhecimento que os alunos têm, e os alunos realmente têm muito conhecimento, passem um para o outro, né? Tem essa interação, não só com o professor, não só com o conhecimento do professor, mas sim também com o conhecimento dos alunos. Certo, pessoal? Bom, era isso que a gente tinha para apresentar, né? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, né? Foi bem interessante, né? A gente vai abrir um tempinho aqui para dúvidas. Se alguém quiser perguntar uma dúvida, por favor, levante a mão, né, com a ferramenta. Se alguém quiser perguntar no chat, escreva no chat. A gente vai estar à disposição aqui, eu e Miguel, para estar tirando as dúvidas de vocês. E a gente encerra dessa forma. Tá certo, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa para perguntar para a gente? Tá. Então, aqui o Ram fez uma pergunta aqui. Vocês vão compartilhar as licenças com os alunos para as aulas práticas? Tem registro no CREA para tirar RT para georreferenciamento de imóvel rural? Bom, Juan, essas dúvidas são bem interessantes. Tá? Muitos das pessoas que querem se cadastrar no curso me perguntam isso. Primeira coisa, com relação à licença de software. A gente vai trabalhar aqui com softwares open source, por exemplo, o QGIS, é um software que a gente usa, ou softwares com versão para estudante. Então, por exemplo, o Metashape, ele tem uma licença de 30 dias, trial. Dá para usar essa licença de 30 dias. A gente vai usar o AutoCAD Civil 3D, a gente vai usar InfraWorks, a gente vai usar softwares da Autodesk.
Esses softwares têm versão para estudante, né? 2, 3 anos de uso para estudante. Então, a gente consegue utilizar. Com relação a CREA e registro para georreferenciamento de imóveis rurais, essa é a pergunta que eu mais respondo para dúvidas de alunos. Eu vou aproveitar para responder para vocês. Como é que funciona isso? Aqui a gente vai ter uma especialização. No final da especialização, vocês vão receber um diploma e um histórico com todas as disciplinas que vocês cursaram e o conceito que vocês conseguiram, a nota que vocês conseguiram na disciplina. Com isso em mãos, vocês vão fazer o quê? O curso é cadastrado no CREA. Com isso em mãos, vocês vão no CREA e vão apresentar o histórico, vão apresentar o diploma e vão pedir para o CREA avaliar as atribuições. Essas atribuições, elas vão aumentar dependendo de cada formação. Então, por exemplo, um técnico em edificações, ele vai ter um tipo de atribuição atrelada ali em função também da graduação dele. Um engenheiro agrônomo vai ter outras atribuições, né? O arquiteto vai ter outras atribuições. Então, o processo vai ser esse. Recebi a certificação, sou especialista na área, vou pegar o meu diploma, vou pegar o meu histórico, vou levar no CREA e vou pedir para o CREA validar essa especialização dentro do meu currículo. E essas atribuições vão ser incluídas. Tem um aqui, Edésio, que é o do Igor Dias. Ele pergunta se o cartório é obrigado a entrar no CIGEF e confirmar a propriedade que foi registrada. Por lei, não é obrigatório, Igor, mas alguns tribunais estaduais estabeleceram essa obrigatoriedade. Então, por exemplo, o estado do Piauí, o estado do Espírito Santo, acho que outro aqui, não lembro, São Paulo, o Distrito Federal, eles obrigaram, sim, os cartórios a exigir a certificação. E aqui, por exemplo, aqui na Bahia não é obrigatório, mas a ampla maioria faz isso, né? Faz essa confirmação. Por quê? Eles entendem que controlar esse processo dá mais segurança aos atos praticados no cartório, mas ainda fica sujeito ainda a uma determinação do Estado, né, do Tribunal Estadual, determina essa obrigação. Pelo governo federal ainda não é obrigatório. Por mim, deveria ter sido desde o começo, mas não foi. O pessoal perguntou aqui sobre Linux. Assim, ó, a maioria dos softwares que a gente vai usar na disciplina pode ser usado Linux, tá? Softwares da Autodesk não tem versão para Linux. Então, o que dá para fazer é emular, né? Emular um Windows dentro do Linux. Agora, para usar o GeoServer, para usar o PostGRI com PostGIS junto, você pode usar um computador em Linux. Particularmente, eu acho até melhor. Eu sou fã da distribuição. Tá certo? Mais alguma pergunta? Dá para usar o Stormbox. Edésio, da autodeclaração da regulação fundiária. Eu acho que é isso que o Juan, do Rio de Janeiro, está falando aqui. A autodeclaração pautada na regulação fundiária rural, né, que essa aqui vai ser gerenciada pelo INCRA, ela difere do CAR na hora que a gente define também um profissional, né, o profissional que pode fazer isso. Né? Então, diferentemente da autodeclaração do CAR, a gente aqui já tem a regra definida de como georreferenciar o imóvel rural, a gente vai saber quem é esse profissional e só esse profissional pode lançar essa informação no sistema de gestão fundiária, o CIGEF. Não é o proprietário que vai lançar isso lá, vai lançar isso ao profissional. E aí, obviamente, se ele lançar uma informação equivocada, errada ou fraudulenta, a ele vai caber as sanções administrativas ou legais já previstas em lei. Né? Então, a gente tem aí, como tem no CIGEF, uma possibilidade de fraude, de irregularidade, que a gente vem saneando a partir das auditorias anuais que a gente faz, a gente vai ter nesse modelo da regulação fundiária também. Obviamente, vai ter sempre elementos de validação que vão minimizar esse tipo de situação. Né? Então, a utilização das imagens de alta resolução para esse tipo de checagem e o histórico dos profissionais também é um grande elemento de análise por nossa parte também. Mas tem um risco, sim. Né?
sei se eu vejo mais alguma pergunta aqui. Aqui tem muito geógrafo, aqui o pessoal estuda geologia também, gestão ambiental, tudo isso aí tá propenso a ser habilitado pelos CREAs e atuar com gerenciamento de imóveis. Perfeito, é isso aí. Essa também é uma dúvida. É o que eu falo geralmente eu falo, poxa, se for uma pessoa formada em administração, ele não vai conseguir, né? Não, Mas esse não. o agrônomo, o geógrafo, né? O que tem habilitação no CREA, o engenheiro civil, são profissionais que com validação vão conseguir a atribuição. Né? Recentemente, a última turma aqui, que eu fiz aqui na Bahia, tinha uma advogada, né? Isso me chamou a atenção. Uma advogada, cara, nossa, essa aí não vai sofrer. De fato, ela sofreu bastante com geodésia, com topografia, mas aí eu tive a curiosidade, mas qual é o motivo? Uma advogada fazendo um curso tão técnico desse? Não, justamente para agregar nas peças jurídicas dela, porque ela ficava muito sujeita, muito dependente dos técnicos, que às vezes não tem tanta vocação para escrever, né? E ela tinha que beber um pouco dessa fonte para poder ter mais capacidade de defesa ou de atuação no âmbito jurídico. Então, achei interessante também, que tem um mercado gigante também.